Vamos ver se dá pra melhorar isso aqui. Gente, eu comecei a gravar um vídeo. O vídeo deu totalmente errado. E eu tive que recomeçar. Eu tô recomeçando de novo sem ver como que está ficando o ângulo da filmagem. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Eu só vou fazer uma edição bem rápida. Isso aqui tá ficando ruim. Não tá ficando ruim, não. Gente, de novo, eu não sei qual o tipo de conteúdo que eu vou entregar pra vocês aqui hoje. Até porque eu faço a maioria dos conteúdos aqui com o intuito de me aconselhar e ter alguma coisa onde eu possa me estabilizar emocionalmente quando eu precisar de algum conselho. Eu faço alguns vídeos diários aqui porque antigamente eu tinha um diário, eu escrevia nele tudo aquilo que eu tinha vontade de expressar pra mim mesma. E eu acabei perdendo esse diário. Esse diário era muito importante pra mim, porque todas as vezes que eu precisava me refugiar de mim mesma, eu ia lá naquele diário. Aí eu lia todos os meus pensamentos, me conectava comigo. Eu pensava assim, eu acho que dessa vez eu realmente consigo ter meu próprio abraço, meu próprio desabafo. E como eu perdi ele, eu decidi fazer um vídeo. Eu decidi fazer vlogs, né? Vídeos, shorts, vários tipos de vídeos para que eu tenha como hábito, né? Eu conseguir conversar, eu ter mais um diálogo, eu me libertar desse problema interno de não me comunicar, né? Eu acho que a gente se auto-aquieta de certa forma porque tem medo de magoar algumas pessoas, tem medo do que as outras pessoas vão relacionar aos nossos sentimentos. A gente às vezes tem medo de expressar as nossas emoções, né? E sermos julgados por isso. Nós somos julgados no nosso dia a dia por muitas coisas. Querendo ou não, a gente dando a cara a tapa, a gente vai ser julgado do mesmo jeito. É uma frase super padrão e a gente tem sim que adicionar ela no nosso dia a dia, porque se a gente não adicionar no nosso dia a dia, como a gente vai encarar a realidade, a cara a tapa? Como a gente vai fazer isso? Então, não tem nada mais libertador e convidativo do que você colocar para fora tudo aquilo que está incomodando você e tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que te deixa feliz, tudo aquilo que te deixa em dúvida. Então, hoje eu posso contar para vocês uma grande experiência. Eu fiquei um grande tempo sem trazer um conteúdo para cá, mas eu também agora estou muito satisfeita porque esse tempo que eu fiquei longe, eu tive uma puta limpeza mental, né? Mas eu também percebi uma coisa. Eu percebi que eu tava voltando para uma repressão mental muito grande. Sabe quando você mesma reprime suas próprias emoções e quando você acha que você tá num ótimo processo de evolução, você só está regredindo? Você já se sentiu assim? Vamos falar sobre isso? Eu acho que pode ser um bom tema para hoje. Antes de tudo, o que a gente pode se considerar repressão? Repressão é um termo que você pode dar quando você não sente que você tem liberdade de expressão suficiente para você colocar aquilo que você pensa em pauta, na mesa. Eu não estou tendo liberdade o suficiente, não estou me sentindo confortável de me expressar da forma que eu quero, porque outras pessoas me olham torto porque discordam da minha opinião. Isso é você ser oprimido e reprimido. Repressão e opressão, eu posso dizer que caminham de mãos dadas. Para mim são iguais, umas às outras. Mas por que a gente mesmo acaba se reprimindo, sendo que essa prisão só existe na nossa cabeça e a gente pode se libertar quantas vezes a gente quiser? Eu acho que o ser humano, ele tem muito bloqueio emocional. Eu mesmo tenho vários. Eu tive vários que prefiro não colocar aqui. Não acho necessário, mas eu também acho muito importante a gente saber lidar com o nosso eu interior. O porquê que às vezes isso atrapalha a gente e o porquê que isso também pode impedir com que a gente faça, né, novas amizades, com que a gente expresse aquilo que a gente tem receio, né? Receio de se expressar por conta da fala, receio de se expressar por conta do jeito de ser, por conta da maneira de pensar. Quando a gente está num ótimo processo, quando a gente está subindo um degrau por degrau, né, de uma maneira bem paciente, a gente sente que a gente está,
entre a cruz e a espada. A gente tá num ótimo caminho, mas a gente também, por conta disso, a gente acaba derrapando e caindo de novo, mesmo que sejam pequenos degraizinhos. Mas querendo ou não, a gente regrediu. E eu me senti totalmente nessa fase. Eu senti que eu regredi grandemente, mas eu também ganhei um pico de energia para poder reconhecer que eu tenho que recuperar isso de volta. E isso é emocional, entendeu? É uma coisa, talvez possa ser uma fase minha adolescente. Todo mundo chega numa fase adolescente onde a gente percebe que certas autoridades são a supremacia do poder, só porque para elas foram intituladas o nome, a autoridade. Então a gente também já começa a pensar automaticamente, se uma pessoa ela tem um título maior do que o meu, ou se ela tem um título e eu não tenho nenhum, me faz pensar que toda palavra que ela fala é totalmente válida. Então, por ela ser a figura autoritária de algum lugar e por eu não possuir nenhum tipo de título, faz com que eu seja totalmente submisso às opiniões dela. A opinião dela é a certa, a minha é errada. Eu guardo as minhas opiniões e todas as opiniões que ela expor são as certas completamente. E aí eu me esqueço das minhas, de todas as formas possíveis. E não necessariamente precisa ser uma pessoa com autoridade. Às vezes, se vier uma pessoa mais inteligente do que você, se você achar que ela é mais inteligente do que você acaba sendo fraco e permite com que ela fale por você, permite com que ela reprima você e você acaba completamente desnorteado, você acaba no chão, você acaba se inferiorizando porque você acha que ela tem muito mais conteúdos mentais do que você poderia ter para poder se autoajudar. A gente se reprime por muita coisa. A gente se reprime por achar que a fulaninha é mais bonita que a gente, o fulaninho tem mais ostentação que a gente, um fulano tem um corte de cabelo degradê muito melhor do que o meu, como que eu posso dizer, um cavanhaque mais bonito, um bíceps, né, mais bonito também. A gente também pode achar que, por exemplo, uma cantora pode achar que uma outra cantora tem muitas outras técnicas vocais melhores do que ela. Um profissional achar que tem um outro profissional que se sobressai muito mais do que ele. Então a gente molda na nossa cabeça uma projeção de que se alguém é muito mais do que a gente cria uma caixa, se molda dentro dessa caixa e acha que a outra pessoa, por ter muito mais outros requisitos do que a gente, acha que a gente acaba se sentindo inferior. Porque a gente idealiza na nossa cabeça que por alguém ter mais do que a gente, ela é mais do que a gente toda a vida, 100% em tudo que ela faz. Aí a gente anula o nosso valor completamente. A gente tira de nós mesmos o nosso próprio valor. Eu tava numa fase onde eu tava me reprimindo por muitas razões. Aí eu tava querendo colocar outras pessoas em outros pedestais muito maiores do que o meu. Sendo que eu também não quero me sentir em nenhum pedestal. Eu não quero me sentir em um degrau. Eu quero me sentir dentro de um caminho razoável onde eu possa estar contribuindo para minha evolução. Se eu puder agarrar na mão de alguém que quiser ser meu amigo e nós evoluirmos juntos, cada um no seu processo, eu espero que seja um tipo de amizade que seja completamente saudável. É esse tipo de amizade que eu tô buscando. Eu não tô buscando uma amizade onde uma pessoa ela queira seguir um caminho completamente referente a ser maior ou menor do que alguém. Eu acho que processo de evolução nessa vida é uma coisa completamente individual. E a gente acaba entrando em contradição, porque, querendo ou não, tem muitas coisas que nós achamos, sim, que uns são melhores do que os outros e uns são piores do que outros também. A gente acaba se contradizendo em muitos momentos. Eu mesmo posso entrar em contradição conversando aqui com vocês e em outros momentos eu posso estar conversando com alguém falando que uma cor é mais bonita do que a outra. Vocês estão tentando pegar a dinâmica? Tipo isso. Aí sabe o que você faz? Você cria na sua mente uma válvula de escape que se chama zona de conforto. Ela é totalmente perigosa. Não aconselho você a entrar nessa, não. Eu mesmo já entrei em zona de conforto muitas vezes. Até antes de ontem eu tava numa zona de conforto bem foda. Tava numa zona de conforto bem confortável mesmo. Mas por quê? Cansaço emocional? Não vou dizer isso.
mas eu tava regredindo certos pensamentos ao meu respeito. E por quê? Porque eu percebi que tem certas pessoas na minha vida, na minha realidade, que infelizmente estavam me fazendo me sentir reprimida e que eu tive que cortar muita coisa da amizade para que ela continuasse saudável. Eu tive que abrir mão de muitas coisas e eu ainda tô pensando se eu deixo essa amizade na minha vida. Tô passando por esse processo. Não vem ao caso. É uma amizade que pra mim é importante, mas infelizmente eu acho que a gente não tá mais numa vibe totalmente conectiva, né? Eu não tô achando que a gente tá nesse tipo de vibe mais. Percebi que certas coisas que ela fala é totalmente para poder se sobressair em conhecimento, para poder diminuir as outras pessoas. Pelo que eu estou vendo, não significa que é o certo, mas pelo que ela está me mostrando, não aparenta ser saudável para mim e não é contribuinte para minha evolução. Então eu percebo que se eu estou me reprimindo e eu estou deixando de ser eu e o meu eu está sendo desconfortável para outra pessoa, eu tenho que aprender a me retirar daquele lugar. Não só eu, outras pessoas. Você deve aprender a se retirar quando você se sente desconfortável, onde você não consegue ser você, aonde você não consegue respirar de maneira tranquila, aonde você não consegue ter fôlego para conversar, aonde você não se sente à vontade para poder você ter uma troca de ideias saudável, onde você não consegue ter uma opinião. Você tem sim o direito de se retirar completamente de situações assim. Dá totalmente para você se sentir você, mas tem muitas coisas que você tem que abrir mão e infelizmente esse processo vai doer. E uma delas, para você ser você mesmo, é tirar toda essa repressão. Por que você se reprime? O que você tem tanto medo? Você tem medo de quê? Você tem medo que a opinião da outra pessoa sobressaia a sua? E se sobressair? Ela começa a ser mais certa do que você? Ou você começa a ser mais errado do que ela? Ou um começa a ser tão certo quanto o outro depois de uma troca de opinião? Eu acho que a gente não precisa correr atrás de uma opinião certa e uma opinião errada. Eu acho que a gente deveria ter trocas físicas para que a gente chegue pelo menos numa situação comum onde um entenda a situação do outro e assim se respeitem, onde completem o quebra-cabeça no diálogo, sabe? E tem muito tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube, muito mesmo. Nunca busquei questões de autoajuda ou psicólogo, porque pra mim, nunca achei necessário. Eu acho uma profissão que deveria ser muito mais valorizada, até porque você estar dentro de uma sala onde uma outra pessoa deixa a rotina dela para poder escutar os seus problemas, te aconselhar, te ajudar no caminho, no processo da sua evolução, é uma coisa que não tem preço. Então, é uma... Oi? Pode usar! Então, você deixar ali a sua realidade do seu dia a dia para você estar aconselhando outras pessoas é uma coisa que não tem preço. Não tem preço completamente. Então, é uma profissão que sim, deve ser totalmente valorizada. Mas eu, Maria Clara, infelizmente não tenho aquela vontade de procurar um psicólogo para poder conversar sobre os meus problemas, porque eu não vejo necessidade. Eu, na minha cabeça, eu ainda estou numa caixa de pensar assim... Nossa, eu não sou mais criança, eu tenho que aprender a lidar com meus problemas sozinha. É assim que eu penso. É assim que eu penso. Eu acho que vai ser muito difícil tirar essa opinião de mim. Mas eu espero muito também que eu vença essa parte, porque muitas vezes tudo que nós, no coletivo, tudo que nós precisamos é de uma boa conversa para que toda essa repressão suma. A gente se reprime muitas vezes, tantas vezes, que a gente acaba se esquecendo quem a gente é quando a gente tá sozinho. Sabe você não conseguir ser você mesmo quando você tá só? Você não conseguir dançar, você não conseguir cantar, você não conseguir cozinhar, você não conseguir olhar pro espelho, sorrir, se satisfazer, se deliciar com quem você é. De fato. Cara, sabe o que é essa sensação? Por essas e muitas situações que eu me coloquei numa zona de conforto. Permiti com que certas situações me tirassem a paz completamente. Já fiquei sem dormir, fiquei sem comer direito, dores de cabeça constantemente, né? Dores de cabeça constantemente, ao ponto
de depois eu mesmo me auto-isolar da minha família. Sabe aquela sensação de você se auto-isolar porque você tem medo, você cria uma casca, né? Você acha que todo mundo tá contra você e que vão vir te dar N opiniões aonde sua cabeça não vai aguentar mais e você vai ficar, gente, chega, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, eu preciso muito, muito, muito que me deixem em paz e tudo. Quando você chega nessa fase, eu acho que é muito perigoso porque você não aprende a se conhecer e você acha que toda aquela sua opinião que você tem com outras pessoas é completamente certa. Eu acho que o bom é você se arriscar a conhecer outras pessoas, as opiniões de todas elas, escutar com todo cuidado para assim você conhecer a sua verdadeira opinião. Porque você só conhece a sua verdadeira opinião quando você escuta os conselhos de outras pessoas. Porque você pode trazer para você uma concordância ou uma discordância. Caraca, será que se eu manter a minha opinião sem escutar a opinião de outra pessoa, será que eu estou certo por isso? Você não vai estar certo, você precisa de um coletivo, você precisa escutar outras pessoas, mesmo você não batendo com as outras opiniões dela. Se sua mente não bater com a opinião da outra pessoa, pelo menos você teve um pensamento crítico de que sua opinião não bateu. Mas o mais importante, sempre escute também. Eu acho que é muito mais importante você escutar do que você falar, porque você escutando, você aprende a saber se aquilo te agrega em algo saudável ou algo doentio. Então, infelizmente ou felizmente, pode trazer para você um benefício de conhecer a si próprio, entendeu? Porque você fechando seus ouvidos para as opiniões de outras pessoas também é uma forma de repressão. Mesmo que a opinião da outra pessoa não vai ser saudável, você deve sim abrir um pouco seus ouvidos para poder escutar algumas coisas para ver se é saudável o suficiente você manter aquela pessoa na sua vida ou não. Pessoal, eu não tenho muito o que falar sobre repressão. Eu só peço que não reprimam a si mesmos para que vocês não cheguem em um estado doentio de nem querer levantar da cama. Eu acredito que tudo é um processo e que vocês merecem levar o processo de vocês no ritmo de vocês e da maneira como vocês quiserem evoluir. Eu acho que não precisa você ter palavras muito formais para poder conversar sobre isso. Eu acho que na vida o processo ele pode ser leve, pode ser pesado. Processo é processo de acordo com o que você quiser carregar de fato para você. Se tiver alguma coisa pesada, deixe pelo caminho. Se tiver alguma coisa que você precise rejuntar para poder você usar lá na frente, pegue, coloque na sua mochila e leve. Só que tome cuidado com o peso das costas, porque dói um pouco. Mas o processo é super leve. Você não precisa ser tão malvado com você mesmo. Você pode se entender de uma maneira boa. Mas também é bom você abrir os seus ouvidos e os seus olhos para poder compartilhar opiniões com outras pessoas para que vocês cheguem num denominador comum e troquem uma boa ideia. Acho que eu já falei o suficiente.